nosso episódio de hoje vai ser sobre iluminação no paisagismo, os efeitos de luz e tipos de luminárias que a gente pode utilizar. Então sejam muito bem-vindos ao nosso programa Illumine Essentials. Aqui a gente aborda diversos temas de iluminação, alguns temas mais básicos, outros temas um pouco mais complexos, mais elaborados, né? Mas que são todos extremamente importantes aí para a gente iluminar como experts os nossos projetos. Em primeiro lugar, aí eu queria que quem nunca aí foi no mesmo ambiente durante o período diurno e o período noturno e não se impactou, né, com o que foi criado a partir da iluminação desse espaço durante a noite, né? Eu acho que a iluminação, ela tem realmente esse poder aí de transformar o espaço no período noturno, não só ressaltando e embelezando, mas muito na questão de proporcionar segurança para as pessoas que estão ali, delas se sentirem mais confortáveis, né, de ressaltar elementos da arquitetura que às vezes durante o dia não são tão observados, né? Então eu acho que é bem bacana a gente pensar como a iluminação tem esse poder de transformar os ambientes externos, o paisagismo, num período noturno. E como é que a gente pensa, então, na iluminação do paisagismo? Né? Eu acho que a gente tem que pensar que o projeto luminotécnico ela é uma mistura de técnica e arte, né? Técnica porque nós temos que saber aí quais são os produtos que a gente está utilizando, qual é o índice de reprodução de cores, qual é a temperatura de cor, qual é o foco, o ângulo de abertura, toda essa questão mais técnica, ela é importante para nos dar um embasamento, né? Mas também eu digo que é uma mistura com arte, porque com a luz tu vai realmente criar essa imagem externa, né? Tu vai pintar com luz aí esse quadro e o que tu pintar é o que vai ser o que vai aparecer para as pessoas, né? Então eu acho que a iluminação no paisagismo ela é essencial assim para a gente destacar os elementos que no projeto paisagismo foi pensado, né? O que a gente quer mostrar e através da luz então a gente vai estar pintando esse quadro. Então é essa mistura aí de técnica e arte para a gente chegar num projeto luminotécnico de paisagismo ideal, né? Então na hora que a gente começa a pensar o nosso projeto de iluminação do paisagismo, a primeira coisa é a gente entender qual é a função do espaço, né? O projeto de arquitetura e o projeto paisagístico, né? Eu acho que esses três itens são fundamentais a gente entender a fundo para poder pensar na iluminação mais adequada, né? Por que a função do espaço? Porque a função do espaço a gente vai estar iluminando de forma que as pessoas possam desenvolver as atividades que elas pretendem ou que elas precisam desenvolver naquele local, né? E isso é sempre muito claro num programa de necessidades, né? Então, quando a gente está conversando com o nosso cliente, com a equipe de arquitetura, a gente está entendendo, mas esse ambiente é para quê? É um ambiente de contemplação, é um ambiente mais de passagem, a gente tem que proporcionar segurança, né? Qual é a função da luz nesse espaço, né? Temos que entender a fundo o projeto de arquitetura, porque com a luz a gente vai daí ressaltar a arquitetura, né? A gente vai ver quais são os elementos principais, qual era a intenção do projeto e ver como é que a luz, então, vai trabalhar a favor de tudo isso, né? E depois nós temos o projeto de paisagismo, que é onde a gente vai estar inserindo essa iluminação, que aí a gente tem que saber tudo, né? A gente tem que saber desde das espécies, do porte das espécies, o tamanho das copas das árvores, né, para a gente entender qual é o tipo de luminária que vai utilizar, a intensidade da luz, o ângulo de abertura. Então, a gente tem que realmente esmiuçar o projeto de paisagismo, né, entender bem o que vai ser. Por exemplo, tem épocas do ano em que não tem, né, perde as folhas, não tem, a planta fica diferente, então a gente tem que imaginar como é que a iluminação vai se adequar aos diferentes períodos, né? Ela é quase que sazonal a iluminação junto com a vegetação, então a gente vai ter que entender como a gente vai adaptar a iluminação nas diferentes estações do ano, né? Então, por isso é muito importante a gente entender o projeto de paisagismo, a gente entender as espécies, não que a gente tenha que ser um expert em paisagismo, mas daqui a pouco
se a gente está fazendo esse projeto junto com alguém que está desenvolvendo o paisagismo, realmente ir a fundo, conversar com a pessoa para entender as espécies que estão sendo utilizadas, né? E o que ela pensou também em hierarquias, tipo, eu acho que esse maciço de vegetação tem que se ressaltar em relação a outro, né? E aí a gente pega essa diferença de hierarquias e a gente vai trabalhar com a iluminação, né? A gente vai ressaltar o que realmente foi pensado no projeto para ser ressaltado, tá? E aí, tendo então uma noção da função do espaço, da arquitetura e do projeto de paisagismo, a gente vai para a etapa da definição dos efeitos de luz que a gente vai utilizar, né? E quais luminárias e os equipamentos necessários, né, para que nos proporcionem esses efeitos, né? Então, a gente, depois que já tem toda aquela etapa inicial de entendimento das necessidades e do projeto, a gente consegue ir para uma etapa agora mais criativa, né, que são dos efeitos de luz, né, que é aquela parte mais artística da iluminação, mas que a gente vai ter que aliar aí com a nossa técnica, né, de entender quais são as luminárias e quais são os equipamentos mais necessários. Então, agora a gente começando os tipos de efeito de luz. Então, para isso eu meio que dividi em alguns grupos, né? Primeiro a gente começando aí com uma iluminação mais focal, né? Então, o que seria a luz mais focal? É aquela luz mais de destaque, né? Que a gente realmente quer destacar um ponto específico do jardim, né? Ela está direcionada para algum elemento, então que ou pode ser uma árvore, pode ser um elemento do paisagismo, ou pode ser até da própria arquitetura, ou pode ser, por exemplo, aqui nessa imagem que a gente tem é um pergolado, então a gente está destacando esse pergolado com a luz, né? E aí para isso a gente tem diferentes efeitos, né? Nesse caso aqui a gente tem um efeito de downlight, né? Que é um efeito que a iluminação está de cima para baixo, né? Então ela dá esse efeito de marcação, né, dos elementos. E depois, nessa próxima imagem aqui, a gente já vê um efeito de uplight, né, que daí é o efeito de luz de baixo para cima. Esse é um efeito que, quando a gente utiliza, ele parece chamar um pouco mais a atenção das pessoas, porque ele não é o efeito comum que a gente tem de iluminação, né? O homem, ele está muito acostumado da iluminação que vem de cima para baixo, da luz do sol, das próprias residências. Geralmente a gente tem sempre um ponto central, a gente não trabalha tanto com a luz vindo das paredes ou vindo do piso, né? E o legal do efeito do uplight é que ele tem esse elemento surpresa, então o usuário, ele tende a ser mais impactado por esse efeito uplight do que o downlight. E aqui, como vocês veem nessa imagem, esse efeito uplight, ele está tanto destacando o revestimento dessa parede, dessa circulação, como elementos, né, árvores, o paisagismo. Então a gente consegue utilizar o mesmo efeito em diferentes elementos, né, do projeto. Essa imagem aqui mostra a Casa Black em São Paulo, que é um projeto super bacana de paisagismo e que a iluminação está bem presente de diversas formas. Vocês vão ver que eu vou utilizar bastante esse projeto ao longo da nossa apresentação aqui. Depois a gente tem uma luz de destaque, né? A luz de destaque, ela vem para ressaltar realmente um elemento, né? Um ponto forte do projeto, digamos assim, né? Esse aqui, por exemplo, o projeto de paisagismo de um jardim, né? A gente tem essa estátua e tu realmente quer iluminar ela, então não necessariamente vai ser uplight, downlight, às vezes tu vai ter que compor com mais de uma luminária, né? Para criar esse impacto de luz, né? Nesse elemento escultórico, um elemento de arquitetura, né, o que seja. E aí aqui, então, quais seriam as luminárias e efeitos, quais seriam as luminárias para a gente proporcionar esses efeitos de luz, né, da iluminação focal? Aí a gente tem uma gama gigante de tipos de luminárias, né? A gente tem os embutidos de solo, que são aqueles que ficam realmente embutidos no piso, né? Que pode ser tanto na terra, como pode ser direto no piso concretada, né? Então, a gente tem que só sempre atentar para a instalação, né? Para criar um sistema de drenagem, que isso não possa... Essas luminárias, por mais que ela tenha uma proteção para ficar expostas ao tempo, a maioria delas vão poder ficar assim submersas em água, né? Então a gente tem que ter uma forma de escoar essa água, né? Então realmente o sistema de embutir, a gente vai ter que prever toda uma drenagem, colocar umas britas. Isso geralmente vem todo esse detalhamento de como fazer a instalação
nos manuais das luminárias, tá? Depois, além dos embutidos de solo, a gente tem os fincos, que são super práticos, né? Eu recomendo muito o uso, porque tu tem a flexibilidade de direcionar a luminária, de trocar ela de lugar, né? Só que, claro, é uma aplicação que ela fica sobreposta ao piso, então, no ambiente de fluxo, ele não é interessante, porque às vezes o usuário pode acabar tropeçando, ou se tem criança, pode mexer, né? É uma luminária que ela é mais fácil de alguém pegar também, né? Em áreas públicas, a gente já utilizou isso num prédio comercial, na área externa, no paisagismo, e depois de roubarem tantas unidades, aí a gente teve que acabar colocando uma proteção, né, com uma estrutura de ferro ao redor, como se fosse uma gaiolinha, assim, chumbada no piso, para que não roubasse a luminária, né? Infelizmente, a gente tem que cuidar disso também, né? A questão de vandalismo, às vezes as pessoas não entendem que a gente está fazendo um bem para todo mundo ali, para embelezar, né, os espaços, mas as pessoas, enfim, é maldade mesmo, né? Retirar e às vezes nem vão utilizar, não sabem nem como utilizar a luminária. Então, a gente tem que ter essa atenção para os fincos, né? Por eles serem só enterrados na terra, né? Esse finco, ele fica, então, fincado, né? Ele é um triangularzinho, assim, que tu enterra na terra, ou aonde tu for colocar. E na ponta ele tem, tipo, um spot que aí tu vai poder girar, direcionar para onde tu quiseres. Depois, um outro tipo de luminária também que a gente usa bastante são os projetores, né? Aí, esses projetores, eles dão uma luz um pouco mais geral. Eles geralmente têm um ângulo de abertura de uns 110, 120 graus, mas também são utilizados para iluminação focal, né? Hoje a gente tem esses projetores de LED aí, que um projetor de 10 watts já faz uma super iluminação, assim, é bem legal, é um produto bem interessante de ser utilizado. Depois até vou comentar de um projeto que eu fiz recentemente, que está no meu Insta. Se vocês quiserem ver os produtos que eu utilizei e as aplicações que foram feitas, está bem legal, está bem... Casa e Ferreiros Petepau, né? Foi um projeto que eu fiz em casa, né? Foi para nossa casa, para o jardim. E aí eu mostrei ali todos os tipos de fincos que a gente utilizou, as potências, né? Aí eu mostrei as árvores também que a gente iluminou, então para mostrar qual era o alcance que eu queria, né? O ângulo de abertura de cada uma. A gente usou esses projetores para parte de uma iluminação de umas tipuanas, então a gente queria um ângulo de abertura maior, ficou bem bacana. Então, tá nos highlights dos meus stories, se alguém quiser acompanhar aí, ou se quiser me pedir o link, depois é só me pedir. Mas tá bem fácil, assim, para entender a aplicação dessas luminárias, tá? Depois a gente ainda tem spots, né, de sobrepor, que podem simplesmente sobrepor ou ainda acoplar um finco nesses spots para que eles fiquem enterrados. E tem os spots de sobrepor não só no piso, mas também no teto, para dar esse efeito de downlight, né? Que realmente, se tu tem uma pérgola, se tu tem algum elemento que tu queira destacar, a gente pode utilizar spots. Lembrando que todos eles têm que ser luminárias de área externa, porque vai pegar chuva, vai pegar vento, né? Então, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre índice de proteção, que é algo bem importante aí para a iluminação de paisagismo e áreas externas aí. E depois a gente vai, então, para outro tipo de iluminação, que seria a iluminação indireta, né? Que é mais para demarcar, né, levemente alguns elementos, né? Então, não tem uma luz de destaque tão forte que nem a luz focal. Então, essa iluminação indireta, ela pode ser, por exemplo, a luz guia, né? A iluminação de caminhos que a gente utiliza. Aqui nessa imagem vocês conseguem ver, então, o acesso dessa edificação. Foram utilizados os balizadores sobrepostos ao piso, que a luz ela é indireta, ela reflete no próprio piso. Então, ela faz uma marcação do caminho, né, para conduzir as pessoas, orientar as pessoas para o acesso da residência, né, ou do espaço comercial, enfim. Isso é legal, que dá uma sensação também de segurança, de orientação, né, para as pessoas. Então, a iluminação tem essa função aí no paisagismo, né. Pode ser essas luminárias mais baixinhas, como podem ser esses postezinhos que tem nessa imagem aqui, que são os balizadores. Hoje no mercado tem uma gama gigante de opções, né? Então, o legal é saber mais ou menos o efeito que tu queres e depois ver, então, quais são as luminárias, né? Qual é a estética do produto que mais agrada vocês.
E depois tem um outro efeito de iluminação indireta, que é a luz de silhueta, né? O wall washing, que a gente chama. Então, ou wall washing, então a luz de silhueta é aquela que a gente ilumina por trás o elemento. Então, se vocês olharem nessa imagem aqui, a iluminação está entre a vegetação e a parede de trás. Então, a gente enxerga, a gente não ilumina a planta, a gente ilumina atrás, então a gente só enxerga a silhueta da planta. Fica bem interessante, o efeito mais dramático, assim, isso é bastante utilizado quando tu vai iluminar alguma estátua também, que tu quer dar um efeito mais cênico, tu não vai iluminar de frente, tu vai iluminar atrás. Então é como se eu iluminasse todo esse plano de trás aqui e aqui tivesse escuro. Então vocês vão acabar enxergando mais o meu contorno, por isso que se chama iluminação de silhueta, né? E depois também tu pode usar essa iluminação de silhueta para realmente demarcar caminhos, que é o caso dessa imagem. Foi utilizado um perfil de LED para demarcar algumas linhas do projeto, né? Alguns caminhos, um espelho d'água. Então, tu cria algumas marcações no projeto através desses efeitos de uma iluminação mais linear, né? E o efeito de luz indireta, wall washing, que a gente chama, é realmente lavar com luz a parede, né? Então, se vocês olharem essa parede aqui, ela está praticamente iluminada de forma homogênea, né? Por mais que seja, se vocês olharem bem aqui embaixo, a gente consegue enxergar que são luminárias individuais, não é uma luminária inteira, linear, mas como o ângulo de abertura é bem aberto, a gente consegue sobrepor esses ângulos, né? E iluminar de forma bastante uniforme esse plano. E o bacana aqui é que vocês podem ver que foi utilizado um tipo de revestimento que ele tem, ora, umas peças mais para frente, outras mais para trás, o que faz com que realmente destaque aí essa volumetria, que destaque esse revestimento, né? E às vezes, por exemplo, essa fachada durante o dia, provavelmente tu quase nem enxerga esse revestimento, porque durante o dia a luz é muito difusa, né? A gente tem a luz vindo de diversas direções, então ela meio que preenche essas sombras. Já durante a noite, não, a gente que está criando a luz, né? Então, como a iluminação é toda de baixo para cima, dando esse efeito de wall washer, a gente consegue marcar esses volumes, né? Essas diferenças de plano. Então, é bem, bem interessante esse efeito de luz. E aí, agora, quais luminárias que nós temos, né, para fazer esse tipo de iluminação indireta? Por exemplo, aqui para a marcação desse acesso, vocês podem ver que é uma iluminação de sobrepor, né, um balizadorzinho, que ele realmente dá faixas de luz, né? Então, existem hoje também no mercado vários modelos, né? Essas luminárias, geralmente, elas têm uma lente que faz com que o facho fique bem, bem marcado, né? Então, é um efeito bastante interessante para marcar um caminho, né? Já aqui, uma outra marcação de um caminho, agora no caso de uma escadaria de acesso de uma casa, a gente consegue fazer essa iluminação dos degraus, colocando, por exemplo, uma fita de LED embaixo desse degrau ou um perfil LED, né? Eu recomendo mais a gente utilizar o perfil, né? Porque a fita, por mais que ela tenha uma proteção, às vezes a questão da umidade acaba descolando a fita, né? Então eu acho que a gente pode... O perfil, a fita está dentro do perfil, então ele está mais protegido, né? Teve um projeto que recentemente também eu entreguei, que a gente acabou... Primeiro colocou a fita, não ficou legal a fita, porque ela acabou dando uma descolada, aí nós colocamos num perfilzinho mesmo, um perfilzinho metálico U, a gente colou a fita ali. A gente meio que fez um perfil, né, de LED, só que não tinha a proteção acrílica que geralmente os perfis que vêm prontos de fábrica têm, né, que é o que eu acho mais interessante, mais recomendável. Claro que é um investimento um pouquinho maior, às vezes o cliente não está afim de investir, mas se vocês mostrarem os benefícios aí de ele ter uma peça que foi feita para isso, do que uma fita que às vezes a aplicação não é para ficar assim tão exposta e que daqui a pouco vai dar manutenção para ele, vai queimar com mais facilidade, aí as pessoas compram a nossa ideia aí e investem, que não é uma diferença muito grande, né? A mesma situação, essa fachada aqui, a gente tem algumas marcações dos elementos da arquitetura com iluminação linear, né? Aqui também, esse projeto é um pouquinho mais antigo, eu acho que aqui não era nem fita de LED ainda, eu acho que é um cordão luminoso, tá?
mas que pode ser aplicado em área externa. Então, se vocês verem aqui a iluminação realmente compondo, ora iluminando a vegetação, ora iluminando os elementos da arquitetura nesses espaços externos, né? Aqui alguns postezinhos, né, os balizadores. Então, lembrando que esses balizadores, eles têm de diversos modelos, tem linhas um pouco mais modernas. Por exemplo, esse aqui que eu estou mostrando para vocês é da Stella, esse outro aqui é da marca da Iluminar. Já esse outro aqui da direita, que já é um produto um pouquinho mais rústico, é da Argel Cerâmica, que é uma marca bem bacana também, que tem luminárias de área externa, mas trabalha com cerâmica, trabalha com madeira, é uma pegada um pouquinho mais rústica, para quem busca isso no projeto. Então, tem diversos modelos aí para cumprirem com essas funções, né? Aí, depois aqui, nós temos a iluminação geral, né? Então, agora saímos da iluminação focal, da iluminação indireta, e agora nós vamos para iluminação geral no paisagismo, né? Então, ele ilumina amplamente o espaço, sem ter essa função de destaque, né? Que teria uma iluminação mais pontual, né? Então, aqui, esse efeito de luz que eu estou mostrando para vocês, o efeito moonlighting, né? Que é realmente o efeito da iluminação da lua, né? Então, imaginem, se vocês olharem nessas imagens, aqui é bem aquela questão, se a gente está com um ponto de luz alto, né, às vezes acima da copa das árvores ou na própria copa da árvore, mas direcionado para baixo, né, que vai te dar esse efeito de que a luz é da lua, né, então dá um efeito de sombra bastante interessante, assim, de luz e sombra, porque vai ter os galhos, tem a vegetação, então cria um efeito de sombra no chão, um emaranhado aí de luz e sombra bem bacana. É um efeito que às vezes é esquecido desse efeito, né? E que é super simples. Né? Isso a gente pode fazer com um projetor, pode usar algum spot de luz com um ângulo de abertura um pouquinho mais aberto, para não ficar tão marcado. Né? Se vocês olharem nesse modelo, nessa imagem aqui da esquerda, até a luz está incomodando um pouquinho, se tu olhar para cima ela está muito exposta, então às vezes tem que pensar isso também, né, onde é que ela vai estar colocada para que não atrapalhe, né, não prejudique a visual, não incomode, não gere ofuscamento nos usuários. E já aqui na direita a gente pode ver que é uma luz bem mais, um faixa de luz bem mais aberto, provavelmente aqui está sendo utilizado um projetor, tá? Aí depois aqui a gente tem a luz geral, que aí é aquela iluminação realmente assim para dar aquela ambiência no espaço, né? Tu ter aquele nível mínimo de iluminação. E isso pode ser proporcionado pelo uso de postes de iluminação, que hoje, quando a gente pensa poste, a gente pensa, é feio, né? A gente acha que é aquela luminária de área pública, mas não, hoje existem postes super bacanas, linhas super clean, assim, que às vezes tu nem enxerga na arquitetura, porque às vezes a gente fica meio receoso de usar o poste, porque ele meio que polui, ele vai ser mais um elemento no paisagismo, né? Mas não, se tu utilizar uma peça bacana, às vezes ele pode ter até uma característica, assim, decorativa no espaço, ou então ela fica desaparecida com os outros elementos, dependendo do design da peça. E aqui também tem o varal de luz, né? Tem vários nomes para esse tipo de luminária que tem sido bastante utilizado, que é um cordão de luz com vários soquetes e várias luminariazinhas, várias lâmpadas, né? Numa época se utilizava muito as lâmpadas bolinha incandescentes, e hoje a gente já tem opções em LED, inclusive de luminárias prontas, que já vêm assim com metros de fio e várias bolinhas de LED, né? Para causar esse efeito, então, de iluminação que eu acho super aconchegante, né? A gente já tem visto isso em aplicações residenciais, no pátio mesmo, para criar um clima. Geralmente ela ficar presa, assim, de poste a poste, ou de árvore em árvore, tu vai criar um emaranhado de fios com iluminação. Ela dá uma reduzida no pé direito, né? Nem tem pé direito na área externa, mas ela parece que cria uma cobertura, um teto, e isso deixa a pessoa mais aconchegante, né? Se torna um espaço mais aconchegante, né? Mais intimista um pouquinho. E sem falar que a luz, né? Nesse caso, tu utilizando uma luz, uma temperatura de cor bem amarelinha, mais aconchegante, às vezes que tu possa inclusive dimerizar para deixar a intensidade mais suave,
ela fica super bacana, né? Só não vão colocar uma luz lá 6.000 Kelvin, que é aquela luz bem branca, que ninguém vai querer ficar embaixo, né? Mas é uma opção bem bacana aqui, mostrando num espaço de eventos, né? Que muitas vezes o nosso paisagismo ele é pensado para uma função, mas acaba sendo utilizado para outra, né? E aí a gente vê que a iluminação se adapta muito e ajuda a compor esses espaços, né? Esses espaços para criar esses ambientes, né? Isso a gente vê muito, né, junto às empresas aí que trabalham com decoração de festas e tal, que essa parte de iluminação do paisagismo, eles acabam fazendo muito, utilizando bastante, né? Então vamos para nossas luminárias, né, que vão nos ajudar a dar esses efeitos de iluminação geral. Aqui estão, então, alguns modelos de postes, aqui um poste bem tradicional, e aqui já linhas de postes mais cleans, mais minimalistas, assim, que a gente realmente quase nem enxergue no projeto, né. E aqui o varal de luz, esse, né, com os pontinhos ali, com as lâmpadas de LED, bulbo de LED, e aqui alguns projetores para a gente fazer aquele efeito de luz geral, mais de moonlighting, né. Mas bem interessante, que a gente tem muitos recursos de iluminação, né? E depois ainda tem um tipo de iluminação que não é, então, nem a iluminação de destaque, nem a luz geral, né? A gente tem uma iluminação que pode ser meramente decorativa, né? Ela não tem uma função de guiar, ela não tem uma função, enfim, que tenha que ter um nível de luminosidade X, né? Ela realmente é para tornar o ambiente ainda mais atrativo, né, e convidativo aos usuários. Aqui eu estou mostrando para vocês algumas peças que são praticamente umas esculturas que fizeram com uns troncos de luz e que tu coloca a própria lâmpada dentro e criando esses rasgos, tu consegue enxergar a iluminação saindo de dentro desse tronco. Então é uma luminária super diferente, bem criativa, né? Depois tem luminárias mesmo que são para serem utilizadas em área externa, né? A Mantra é uma marca que tem uns modelos diferentes, a LED C4 também, né? A LED C4 tem uns quantos bem bacanas que são peças com material resistente para que tu possa deixar em área externa. E geralmente elas dão essa luz bastante difusa. Algumas têm um sistema de RGB que tu pode ainda trocar de cor, mas se vocês olharem aqui nessa imagem, essas aqui parecem umas pedras gigantes iluminadas, né? Mas já está numa temperatura de cor bem amarelada, mais aconchegante ainda. Depois tem aqui umas luminárias diferentes, fazendo marcação do caminho. Tu utilizar o próprio tronco das árvores, com aquela própria lumináriazinha que a gente utiliza durante o Natal, né? Mas tu pensando numa composição bacana, pendurando uns lampiões, eu acho que dá pra gente ousar, né? Utilizar a criatividade, claro, se isso se adequar às intenções do projeto de arquitetura, de paisagismo, dá pra gente brincar com a iluminação nessas áreas externas, né? E aí aqui até eu fiz umas fotos aqui de algo que é desse projeto que eu comentei com vocês anteriormente, é o projeto de iluminação aqui do pátio de casa. Depois de 2 anos a gente resolveu fazer e transformou, né, um parênteses aqui para vocês, eu acho assim que na hora que a gente coloca iluminação na área externa, a gente cria um universo novo, né? Porque realmente a gente praticamente não utilizava a casa durante o período noturno e agora a gente usa direto, a casa inclusive parece que cresce, né, e a gente se sente também seguro, se sente acolhido, a gente enxerga os elementos da casa. E como eu utilizei muito Finco, por ser uma aplicação residencial e eu queria fazer uns quantos testes de luz, aqui nessa imagem eu consigo mostrar bem para vocês uma situação. Isso aqui é uma árvore, uma tipuana, né, e que a gente colocou umas orquídeas no tronco dela, e estava super bonito as orquídeas e tal. E na hora de pensar na iluminação, a priori, eu tinha colocado esse Finco rente ao tronco, né, embutido no piso, né, direto na grama ali. E durante a noite que a gente foi fazer esses testes de luz, então com o Finco no chão, estava nessa situação aqui, que eu estou mostrando para vocês nessa foto, então o efeito de uplight bem marcado, né, destacou o tronco e tal.
Aqui a foto, a luz está um pouco branca, mas ela não é branca, é 2700, é uma luz mais amarelada. E aqui na direita, a gente simplesmente colocou o finco dentro desse emaranhado da orquídea. E a gente praticamente criou uma luminária, né, biofílica, né, uma luminária aí, utilizando a luz dentro da própria vegetação, né? Então eu acho que a gente tem que brincar com a luz, né? E principalmente na área externa, que a vegetação é muito orgânica, né? Tu não tem certeza, às vezes, do tamanho, a que altura ela vai chegar, ou daqui a pouco, se tu colocou o finco muito próximo, às vezes, se tu afastar ele, tu consegue iluminar, dá uma sensação totalmente diferente, porque tu vai ampliar o ângulo, né? Vai ampliar o alcance dessa luz, né? Então, às vezes, tu vai iluminar toda uma copa de uma árvore, do que se tu tivesse ali com a luminária muito próxima desse tronco, né? Então, eu recomendo mais uma vez vocês assistirem, então, verem nos meus stories do Insta, nos highlights desse projeto, né, que é um projeto que dá para ver bem assim, utilizei esse finco que tem um ângulo de 3 watts, que é uma potência de 3 watts, o ângulo de abertura eu usei de 3, 6 e 9 graus, se não me engano. Então, diferentes ângulos de abertura para ter diferentes alcances, né, e efeitos lumínicos. Então, é bem bacana. E aí, então, o que nós temos que considerar na hora de definir as luminárias do projeto de iluminação do paisagismo? Tem alguns itens que é a temperatura de cor, índice de reprodução de cores, índice de proteção e o ângulo de abertura e intensidade. Eu acho que esses 4 são os principais itens que nós devemos considerar e ter atenção na hora de especificar as luminárias. Então, temperatura de cor, que é um assunto que a gente já conversou em outras ocasiões, aí é realmente a tonalidade da luz. Então, pensando aí que os tons mais quentes, mais amarelados, é em torno de 2.700 Kelvin. Chegando aos tons mais brancos, né, que já são quase azulados, em 6.000, 6.500 Kelvin, né. Na vegetação, o tom mais amarelado, ele vai deixar o ambiente um pouquinho mais acolhedor, né, mais intimista. O tom mais branco, ele já deixa uma luz mais fria, né, não tão aconchegante. Então, depende muito da tua intenção de projeto, né. Já vi em alguns projetos também mesclar diferentes temperaturas de cor, mas aí tem que ter cautela nisso, né, para entender por que está mesclando, se está mesclando é porque realmente quer destacar algum elemento, né. Então, é importante a gente cuidar disso. E aqui vem uma pergunta, né, que muitas vezes me fazem, é se eu devo utilizar luz verde para iluminar as plantas, né? E aí, se vocês quiserem dar a opinião de vocês, se vocês gostam ou não, né, de iluminar com luz verde a vegetação, né? E aqui eu coloco 2 imagens para ilustrar, né, o que acontece no momento que a gente tem aqui uma luz branca de temperatura de cor em torno de 3.000 K, né, que é mais amarelada. E aqui nós temos uma iluminação de luz verde. Qual é a sensação que a gente tem, né? Aqui na esquerda a gente vê que a gente realmente... Olha, que bom, tem um que disse verde não. Mas realmente quando a gente usa a luz branca natural, tu vai ressaltar as cores de verdade dos elementos. Ainda mais no paisagismo, que a gente tem várias nuances de verde. Tu quer enxergar aqueles diferentes tons, né? Agora, no momento em que tu põe a luz verde, tu deixa praticamente aquela planta monocromática, né, num tom verde falso, né, que não é o verde da planta mesmo. Então, eu acho que é uma opção de gosto, de projeto, né, também não é proibido utilizar. É só uma coisa que eu acho que a gente tem que atentar um pouquinho, né. Quando eu tinha a operação de varejo da Illumine, eu observava muito, assim, que quem buscava muito a luz verde era o cliente final, né, porque tem uma coisa popular, assim, da gente pensar que, vou iluminar meu jardim, vou botar uma luz verde que vai ficar lindo, que não sei. Realmente chama atenção, né, tu tá iluminando o paisagismo, tu tá usando uma luz verde, mas às vezes não é aquilo que tu quer passar naquele projeto, né, e às vezes tu testar com uma luz amarelada vai realmente ressaltar todo aquele paisagismo, aquelas plantas que tu tens ali, né? Então, eu acho que isso às vezes é um pouquinho de falta de instrução e às vezes até da gente mostrar
realmente 2 fotos, assim, para o nosso cliente na hora de argumentar com ele o que a gente está propondo no nosso projeto, tá bom? Outra questão super importante aí é o índice de reprodução de cor, né? Já que a gente está trabalhando com vegetação, com diferentes cores, né? Eu acho que a gente tem que usar fontes de luz que tenham uma capacidade de reproduzir as cores de forma real, né? E isso é o índice de reprodução de cores, né? É o IRC que a gente chama das lâmpadas, que quanto mais próximo de 100, melhor, né? Hoje a gente já tem uma classificação um pouquinho diferente para os LEDs, em que a gente consegue ver o índice de reprodução de cores para cada diferentes cores, né? Então, é bem importante a gente analisar com cautela isso. Também merece um vídeo só para a gente falar sobre isso, porque é um tema bastante importante da iluminação. E aí, aqui, na iluminação do paisagismo, uma questão que é muito importante a gente considerar para as fontes luminosas é o índice de proteção da luminária, né? Geralmente a gente fala assim, qual é o IP? IP67, IP68, né? O que quer dizer isso? Então, o primeiro número, que é o 6, por exemplo, geralmente, que a gente encontra aí nas luminárias, é em relação a partículas sólidas, não quer dizer com uma proteção em relação à chuva, né? Então, o que a gente nota é que geralmente as luminárias estão entre 4 e 6, né? Então, para cuidar assim, se vai entrar poeira ou não. Então, o número 6 é interessante de se utilizar, porque realmente, né, ele é o índice máximo de proteção, é que a luminária está bem vedada, não vai entrar poeira, né? Então, ela está bem fechadinha. E o outro número, né, que pode variar aí de 0 a 8, é o que corresponde à penetração de líquidos na luminária, né? Então, o que a gente recomenda quando está utilizando, por exemplo, uma luminária numa piscina que é subaquática, é o IP68, né? É o 8 que é o que realmente permite que a fonte fique submersa, né? Depois a gente nota muito que tem fitas LED aí que são IP67, enfim, que são luminárias que têm o IP um pouquinho menor, porque aí elas podem ficar expostas a esguichos d'água, né? Então, não ficar submersa, mas pode molhar, de repente tu tá com uma mangueira e tu tá molhando, caiu chuva, não tem problema, né? Então, esse é um índice bastante importante da gente cuidar. Digo para vocês, assim, é bastante comum a gente ter problemas aí na parte de iluminação do jardim com as luminárias por entrar água, né? Isso por vários fatores, às vezes é por uma instalação mal feita, né, que a gente tem que considerar, como eu comentei com vocês anteriormente, se tu vai embutir uma luminária no piso, a gente tem que fazer todo um sistema de drenagem para não empoçar a água ali, né. E, por exemplo, de repente esse embutido de solo era um IP67 e tu colocou ali e daqui a pouco ele está totalmente submerso na água e ela não é uma luminária IP68 que poderia ficar submersa na água. E a gente acaba tendo alguns problemas de infiltração, aí queima o LED. Enfim, a gente tem uma série de problemas, né? E outra questão é a gente pensar, né, ter um pouquinho de cautela com os fornecedores que a gente está utilizando, né? Existem fornecedores que prometem mundos e fundos aí que as luminárias são maravilhosas e que tu vai utilizar e não é tudo aquilo, né? E eu acho que a iluminação de paisagismo, em especial, a gente tem que ter muito cuidado na hora de especificar os nossos fornecedores, né? Para a gente garantir aí segurança na instalação e segurança, inclusive, para os usuários, né? Isso é outro detalhe que é legal da gente cuidar também, é de tentar evitar luminárias tensão de rede, né? O que é a luminária tensão de rede? É aquela luminária 220 volts que tu pões ali, que se tiver algum problema de instalação, pode vir a causar algum choque, alguma coisa. Não é comum, né? Elas são, quando bem instaladas, né, essas luminárias podem ficar em ar externo, não é para dar choque em ninguém. Mas é um risquinho a mais que você corre, né? Então, no momento que tu usa uma luminária 12 volts, a única questão é que tu vai ter que utilizar uma fonte, um driver externo, né, para fazer na hora de alimentar essas luminárias. Mas aí isso, às vezes, tu utiliza uma fonte com uma capacidade um pouquinho maior,
que tu vai utilizar ela dentro de casa, tu vai ou em algum local, por exemplo, na casa de máquinas da piscina, em algum local protegido, tu vai deixar a fonte do LED que vai alimentar umas quantas luminárias, né? Porque hoje uma fonte, às vezes, tu consegue alimentar umas 10 luminárias, dependendo da potência, né? E depende também da distância, tá? Isso são alguns detalhes que a gente tem que cuidar, não pode também colocar a fonte aqui e as luminárias a uns 20, 30 metros da fonte, que tu vai ter uma perda nisso, né? Então, tem também que saber junto ao fornecedor se aquela fonte, a qual distância que ela pode ficar da luminária, né? E isso varia de fornecedor para fornecedor, né? Geralmente é uns 5 metros, mas eu não vou garantir para vocês porque isso muda de marca, né? Conforme cada marca. Tá? Então, abri um pouquinho o leque aqui na fala sobre índice de proteção, mas é que realmente é algo bem importante que a gente tem que considerar nos nossos projetos. Tá, pessoal? E depois, para finalizar, algo que é bem legal da gente considerar nos projetos de paisagismo é o ângulo de abertura e a intensidade das luminárias, né? Porque geralmente tu vai ter plantas de diferentes portes, né? E às vezes tu tens uma palmeira que chega a 8 metros e tu tem um arbusto que é 1 metro. Então, tu vai usar luminárias diferentes para cada aplicação, né? As de potência maior, né, que vai ter uma intensidade luminosa maior para essas que tu vai precisar de alcance de luz maior, e essas menores para uma vegetação de porte menor, né? E o ângulo de abertura é o que vai fazer dar esse alcance, né? Então, uma forma de vocês verem isso bem prático é chegar nos catálogos dos fornecedores, né? Esse daqui eu dei um print do site da Stella, que esse foco grid é um tipo de embutido de solo, né? E ele tem diferentes potências e diferentes ângulos de abertura. Então, aqui tem um de 12 graus, né? E 10 watts. E aí, se vocês olharem nas descrições ali, tem uma imagem, que é essa daqui, que vocês conseguem ver bem direitinho, né? Qual o diâmetro que abriu, né? A cada metro, por exemplo, ou aqui, eles colocaram de 20 centímetros, 50 centímetros. Tá, deu 1 metro, é que eu não consigo enxergar ali, pessoal, mas eu acho que é 1 metro, e depois lá embaixo tá até 5 metros. Por exemplo, ali, ó, em 5 metros, vocês vão ter 201 lux, e o ângulo, o diâmetro da abertura ali vai a 2 metros. Não consigo enxergar. Mas se vocês enxergaram ali, então imagina assim, que a gente tem um ângulo, a luminária tá assim, né? Ali no catálogo esse desenho tá invertido, tá assim. Então a luminária tá aqui, o embutido de solo tá enterrado imagina que aqui é o nível do piso, né? Então a luminária tá embutida aqui. Aí o faixa de luz vai ser assim. Se esse dali é 12 graus, ele é um ângulo de abertura mais fechadinho. E quanto mais fechado, mais intensa essa luz vai sair lá para cima, né? E aí, nesses catálogos, a gente consegue ver, por exemplo, aqui embaixo abriu 50 centímetros, aqui 1 metro, aqui 2 metros, né? A gente consegue ir vendo quanto que vai ser o diâmetro desse cone de luz, né? E qual a intensidade, né? Qual ali está dando em lux é a iluminância em cada um desses pontos, né? Então, tu imagina, a 5 metros, 200 lux é um monte, ainda mais em área externa, no período noturno, isso é bastante, né? Então, é bem legal, né? Mais uma vez, retomo para vocês a ideia de verificar esse vídeo que eu fiz no Insta, de uma instalação do paisagismo aqui de casa, que eu mostro bem direitinho quais fincos que nós utilizamos, uma hora para iluminar umas palmeiras, uma hora para iluminar uma estátua de um Buda, que era bem pequenininha. Então, foram diferentes produtos com diferentes ângulos de abertura e intensidade para dar os efeitos desejados, né? E é isso, a iluminação de paisagismo, ela tem muita técnica, né, por trás, mas ela tem muita intuição, né, do repertório do que vocês já utilizaram antes para saber se vai dar certo, e muito teste na hora, né? Eu acho que às vezes a gente pensa em alguma coisa, mas na hora de executar mesmo, tu acaba alterando a posição, porque ela não é algo que nem a iluminação de ambientes internos, tu tem mais controle de todos os fatores, né, já numa etapa de projeto.
Mas o paisagismo não, né? A gente está trabalhando ali com vegetação, com elementos vivos ali, né? Que numa hora tá de um tamanho, numa hora tá do outro. Então, na hora que muitas vezes tu vai executar um projeto e as plantas ainda não estão no porte que tu estava considerando, né? Isso é importante, né? Até abrindo um parênteses aqui de uma dica, é conversar muito bem com o cliente se ele já quer fazer o projeto de iluminação para o paisagismo maduro, ou então a gente vai fazer um projeto de iluminação considerando que agora as espécies têm 1 metro e elas daqui a 2 anos só que elas vão atingir o seu máximo, enfim. Então a gente tem que ter noção que isso vai... No início a luz pode parecer às vezes muito intensa, né? E já no final desse... Quando chegar na idade certa do projeto, aí sim ele vai estar bem adequado, né?